Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Marcos, capítulo 6, verso 45 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesse dia, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Repreende toda a fúria do inimigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, consagramos o nosso dia, Senhor, diante de Ti. Guarda, Senhor, nosso cônjuge, nossos filhos, nossa casa. Repreende toda a fúria do inimigo, todo mal, toda palavra contrária, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, fala a respeito de Jesus andando sobre o mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. E vendo que se fadigavam ao remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disseram-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes os seus corações estavam endurecidos. E quando já estavam na outra banda, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram, e saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que estavam os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade ou aldeias, ou em campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que deixasse tocar ao menos a orla do seu vestido, e todos os que tocavam saravam. Veja, nós vemos aqui que o nosso mestre Jesus logo obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Isso logo após a multiplicação dos pães. Isso logo após Deus, nosso Jesus, nosso mestre, ter feito um grande milagre. Os discípulos a entrar no barco e ir para alto mar. E o Senhor se despediu deles e foi orar. E veio uma grande tribulação naquele barco. E sobreveio sobre eles ali, uma grande tempestade. Como assim o nosso mestre, vendo ali os discípulos, ele viu em espírito os seus discípulos passando por aquela perturbação, e ele foi de encontro com eles. O que nós aprendemos com isso? Aqui fala também que esses discípulos, eles ficaram ali meio duvidosos, pois não tinham compreendido, pois em teu coração estavam endurecidos. Como assim o coração dos discípulos estava endurecido se acabaram de ver o nosso mestre Jesus fazendo a multiplicação dos pães? Como que pode eles verem ali o mestre alimentando ali, mais de 5.000 homens, e ainda estar com o coração endurecido? Quantas vezes o Senhor vai permitir nas nossas vidas, quando nós desviamos do foco, desviamos do propósito? Aqui eles estavam vivendo de uma forma, vendo Deus fazer os milagres, mas eles não estavam compreendendo. Eles tinham no coração a vontade de fazer de Jesus o rei, mas não tinham o verdadeiro ali entendimento que era o próprio Deus andando com eles, que o milagre, a dependência deles tinha que ser do Senhor. Então foi necessário o Senhor permitir eles entrarem, obrigou eles a entrar naquele barco para passar por aquela tempestade, para que eles entendessem que o cuidado deles vinha do Senhor, para que eles entendessem que a providência deles é o Senhor, para que eles entendessem que o sobrenatural de Deus na vida deles tinha que ser o primeiro, a busca infinita pelo cuidado, pelo zelo do Senhor.
eles estavam com o coração endurecido. Como assim? Aqueles que andavam com Jesus estavam com o coração endurecido. E quantas das vezes tem pessoas que estão dessa forma religiosa, fazendo, mas por uma forma religiosa, se perdeu do propósito, está com o coração endurecido. E o Senhor tinha um propósito, que era salvar almas, que era curar as almas, que era restabelecer o reino de Deus na terra, que era, né, e é, né, ainda continua sendo, não só naquele tempo, mas ainda nos dias atuais. O propósito do Senhor é resgatar almas, estabelecer teu reino, é trazer a glória do Pai para dentro de cada um de nós. E ali eles estavam com o coração endurecido. No verso 52 diz, né? Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Quantas das vezes quando o homem e a mulher não entender que é Deus que tem dado e derramado sobre a vida deles, que todo milagre que acontece na vida deles, tudo que eles podem usufruir, eles estavam usufruindo de uma multiplicação, de uma bênção, de uma prosperidade. Toda vez que o homem for ingrato e endurecer o coração e não reconhecer a glória de Deus em tudo na vida deles, Deus, ele vai permitir passar pelo vento. Deus, ele obrigou os discípulos a entrar no barco e ir a mar adiante. O Senhor muitas das vezes vai permitir o vento para que o homem e a mulher venham a entender que ele é Deus na vida deles, que é ele o Deus que supre, ele é o Deus que merece a glória. Ele é o Deus que veio para trazer a paz, a alegria, mas também é um Deus de justiça. Então, aqueles tinham se perdido do propósito. Eles estavam fazendo de uma forma religiosa. Deus, nosso Jesus queria mostrar para eles, olha, eu vim não somente para trazer a prosperidade, não somente para eu reinar, né, porque ali eles estavam fazendo na força do braço deles, né? Tipo, nós vamos seguir o mestre e vamos cooperar com tudo para que o reino né, para que o nosso Jesus venha reinar, para que o nosso Jesus venha ser, né, ali acima de todos. Mas eles não entenderam que não era na força do braço, mas era pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos todos os dias nos diminuir, nos esvaziar de nós mesmos. Meu Pai, perdoa, Senhor, quando tentamos fazer com a força do nosso braço, Pai. Pode até dar certo, pode até, Senhor, parecer que está dando algum efeito, Senhor. Mas se o Senhor não vier conosco, se o Senhor não estiver, não tem como frutificar, não tem como, Senhor, prosperar, não tem como avançar, Pai. O Senhor permitiu os discípulos entrarem mar adentro. O Senhor viu, sentiu no teu espírito eles passando pelo processo, passando, Senhor, pela aflição. O Senhor foi de encontro com eles. O Senhor permitiu. Como o homem e a mulher vai entender que o Senhor cuida e zela se eles nunca forem cuidados, quando eles nunca forem, Senhor, salvo de algo. O Senhor veio para resgatar, para salvar o fraco, abatido, aquele que não aguenta mais. Às vezes está naquela situação, né, de miséria, de morador de rua, está de prostituição, no vício, na droga. Muitas das vezes o Senhor vai permitir esses, né, momentos na vida do homem por causa do coração endurecido, porque não foi grato antes, porque não viu o poder de Deus na vida deles, porque não engrandeceu o nome do Senhor na vida deles. Mas, meu Pai, que nós venhamos entender, Senhor, o propósito do Senhor o mais rápido possível, Senhor, que cada um de nós venhamos tomar posse da Tua vontade, do Teu reino, da Tua glória. A vontade do Senhor era que eles atravessassem aquele mar, né? A vontade do Senhor era que eles estivessem em Betsaida, que eles estivessem lá, falando do teu amor, do quanto o Senhor é poderoso, do quanto o Senhor curava, do quanto o Senhor restaurava. A vontade do Senhor para o teu povo é viver para o teu reino, falando da tua glória na face da terra. Aleluia. E o Senhor correu ali e eles começaram a gritar, ficar aterrorizados, mas era o próprio Deus. Quando a pessoa ela está no meio de uma tempestade e ela fugiu do propósito e ela fugiu ali da vontade do Senhor, ela não tem entendimento, ela viu tantas multiplicações na vida dela e ela se perdeu porque ela ficou olhando para a força do braço e eles não conseguiam entender, eles gritaram aterrorizados, não conseguiram entender quando veio o bem, porque Jesus é o bom, é o melhor, ele é o grande, é o leão da tribo de Judá. E quando veio, eles não conseguiram discernir entre o bem e o mal.
ficaram aterrorizados, até que então Jesus subiu no barco e o vento se, ali aquietou. Às vezes você só precisa deixar Jesus subir no teu barco. Você só precisa convidar Jesus para estar no teu barco, para que toda essa tempestade ela venha cessar na tua vida, para que todo vento que veio de provação para cessar. Às vezes alguns ventos são necessários para que venhamos entender o poder de Deus, para que nós venhamos depender inteiramente do Senhor. E entender que não é pela força do braço, entender que não é pela nossa vontade, mas é pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! E então, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enleitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Então, eles ali, o Senhor tinha uma missão para eles. E quando já estavam em outra banda, dirigiam-se a Genezaré e ali atracaram. Então era necessário eles chegarem em Genezaré, né? Era necessário eles estarem lá em Genezaré para curar, libertar. Quando está saindo do caminho que Deus traçou, está saindo do propósito do Senhor, o Senhor obrigou eles a entrar no barco, passarem pela tribulação e estarem dentro do propósito do Senhor, estarem dentro da vontade do Pai. A vontade do Pai era estar em Genezaré para curar os enfermos, salvar, libertar aqueles que necessitam. Então que nós venhamos entender que alguns ventos, algumas coisas acontecem para a honra e glória do nosso Deus. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Eu não sei qual as dificuldades que você tem passado. Eu não sei qual o mar revolto que você tem visto. Eu não sei o que está de ponta cabeça na tua vida. Mas entenda que tudo tem um propósito. Não esteja com o coração endurecido, porque ali eles não conseguiram compreender, né? Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Então foi necessário passar pelo vento. Aqui diz que, pois não tinham compreendido os milagres dos pães. Eles não tinham compreendido que era o próprio Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que traz a vitória. Então foi necessário Deus permitir eles entrarem no barco, passar por aquela tribulação, passarem por aquele momento de angústia, para que Deus viesse ter com eles. Eles estavam com o coração endurecido. Como pode alguém andar com o mestre? Como pode alguém estar com o mestre? Como pode alguém aprender com o mestre? Estar com o coração endurecido. Muitas das vezes estão assim. Muitas das vezes tem muitos que estão fazendo pela força do braço. Está fazendo porque já tem um autoconhecimento, porque ali acha que está fazendo de uma forma correta, mas está fazendo de uma forma ritual, por uma obrigação. E o Senhor não quer. Então, antes que venha a tempestade, antes que venha o dia mau, ou se você está passando por esse dia mau, entenda que ventos são necessários para que você volte o teu olhar para Deus, para o propósito, para o verdadeiro propósito de Deus para a tua vida. Era necessário eles estarem dentro do propósito para viver algo muito maior. Ali eles foram viver algo grande, além das multiplicações dos pães, além de alimentar o corpo físico. O Senhor queria curar a alma, o Senhor queria resgatar. E ali, aqueles enfermos, necessitados, queriam apenas tocar na orla do vestido de Jesus. Queriam apenas tocar nas suas vestes para serem curados. Aleluia! E era necessário os discípulos entenderem que tinha um povo necessitado da ajuda de Deus, né? E eles eram um canal de bênção para falar do amor de Cristo, para levar Jesus Cristo. Então, aqui nós aprendemos, não venhamos estar com o nosso coração endurecido. Eram homens que estavam andando com Jesus. E mesmo assim, eles estavam com o coração endurecido, porque por algum momento eles começaram a fazer pela força do braço. Eles começaram a andar com o mestre de uma forma como se eles estivessem preparando tudo para o reino de Deus acontecer. Mas não, nada foge do controle de Deus. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parecia não estar no controle. Tudo foi perfeito à vontade de Deus, para Jesus passar na cruz para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Então, que você fique com essa palavra.
Jesus obrigou aqueles discípulos a entrar no barco. Como Jesus poderia obrigar alguém a entrar no barco para passar por uma tribulação? Porque eles estavam com o coração endurecido. Logo a mais nós vemos aqui, né, Marcos não falou a respeito de Pedro ter saído ao encontro de Jesus e andado sobre as águas, mas que ele deixou uma mensagem maravilhosa para nós, que aquela tempestade veio, eles não conseguiram discernir entre o bem e o mal. Jesus era o bem e eles começaram a gritar, pensando que eram fantasmas, porque o coração estava endurecido. Que você não venha estar com o coração endurecido quando a bênção estiver chegando. Que essa tribulação não venha te tirar a paz, não venha tirar a tua vontade de estar na presença do Senhor. Que essa tribulação não venha tirar a tua adoração. Que essa tribulação não venha te tirar do foco que é o Senhor Jesus. Mas que você venha estar firme, crendo e confiando que a graça do Senhor te basta. Que a graça do Mestre te basta. Para que você venha aproveitar a oportunidade, aproveitar e entender e ver o tempo da oportunidade no meio de toda a tribulação. Às vezes é necessário passar pelo tempo difícil, mas permanecer fiel no Senhor. Ali eles não conseguiram discernir, eles começaram a gritar, ficaram, perturbados, porque eles estavam com o coração endurecido. Que você não venha estar dentro de uma igreja, levar o nome de cristão, mas estar com o coração endurecido, mas que você venha ter uma fé pura, verdadeira e eficaz, uma fé ativa, uma fé que funciona, uma fé todos os dias, seja para o que for que você for fazer, seja lá o que você for fazer no dia de hoje, que a tua fé venha estar ativada em Deus, naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, que a tua esperança seja Deus, que a sua capacidade não seja sua, mas seja vinda do alto céu, é que Deus está dizendo para mim e para você. Te diminua, tira o teu eu, tira a tua capacidade humana, não é a quantidade que você faz de algo, não é o tanto que você ora, mas é você crer e confiar que o poder é dele, a glória é dele, tudo ele pode, a graça é dele, que a graça dele nos basta, em nome de Jesus. Amém? Tudo que nós possuímos, temos, conquistamos, é vindo do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso poderoso Rei Jesus. Amém? E fique com essa palavra abençoada, né? Não esteja assim. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento esse meu irmão, essa minha irmã, pedindo, Pai, dá clareza, põe luz nas trevas deles, Senhor. Que eles não venham estar como os discípulos, Senhor. Que foi necessário Deus, o Senhor Jesus, permitir eles entrarem no barco, passarem pela tribulação, para que ele fosse de encontro com eles. E eles ainda não conseguiram entender que era Jesus vindo de encontro no meio da tribulação, no meio da tempestade, Pai. Porque eles estavam com o coração endurecidos. Pai, que nós não venhamos deixar as dificuldades, os problemas, os desafios que vão vir sobre nós, deixar o nosso coração endurecido, mas que nós venhamos entender que cada desafio ali está o Senhor para nos moldar, para nos direcionar, Pai. O deserto não é para sempre, a tempestade também não. Porque ali o Senhor tem algo para nos ensinar. Ali o Senhor queria ensinar para os discípulos que eles tinham que ser totalmente dependentes do Senhor. Que independente da vontade do homem ou não, o propósito do Senhor vai se cumprir. Era necessário eles estarem em Genezaré para que ali algo muito maior acontecesse, Senhor. Pai, que eles iam entender que esse momento difícil é para honra e glória do Teu nome, é para algo muito maior. Meu Pai, que eles não venham estar com o coração endurecido, que não possam entender, compreender o processo, mas que eles venham, Senhor, suportar todo o processo para chegar no tempo da bênção, no tempo do cumprimento, no tempo da Tua glória. Pai, logo mais à frente ali, eles viram, Senhor, a glória do Senhor sendo resplandecente, sendo derramada em outras vidas, Senhor. Pai, que o nosso foco, a nossa intenção não seja produzir bens na terra para o nosso próprio uso, Senhor, mas que seja derramar o Teu reino, a Tua glória, a Tua cura, a Tua proteção, a Tua salvação sobre outras almas. Meu Pai, que o amor pelas almas seja o primeiro, que o nosso amor pelo Senhor seja o primeiro, e depois o amor pelas almas, Senhor.
Porque se nós te amamos, nós vamos te obedecer. Se nós te tememos, nós vamos compreender, nós vamos estar debaixo da tua vontade. Nós vamos perguntar, Senhor, é aqui que eu tenho que ir? É por esse caminho, meu Pai? Mas que a gente não venha fazer pela força do nosso braço, Senhor. Mas que nós venhamos entender, assim como o Senhor teve o poder de multiplicar os pães para mais de 5.000 homens, Senhor. O Senhor tem o poder de derramar cura, libertação. E quantos hoje, Senhor, líderes do Senhor, líderes que está na frente de algo poderoso e grande, Senhor, já não têm agido a fé para grandes milagres, para grandes curas, para grandes revelações, Senhor. Meu Pai, que eles venham estar totalmente dependente do Senhor, para eles verem o milagre do Senhor na face da terra. Assim como o Senhor curava, o Senhor ainda cura, o Senhor liberta. Que nós não venhamos, Senhor, olhar para a capacidade humana, para o que nossos olhos podem ver, mas que nós venhamos ativar a nossa fé, mover o milagre através da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.